Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ian Barros, né? Fui pregoeiro, muitos vão me reconhecer. Trabalhei muitos anos aqui na Superintendência Estadual de Licitações. Hoje estou advogando, né? Advogado na área de licitações e contratos, na área tributária. E eu estou aqui, aceitei o convite, né, de bom grado, para poder sempre colaborar para que todos da administração pública, né, especialmente do Poder Executivo Estadual, tenham todo o conhecimento necessário para a aplicação da nova lei de licitações, uma lei tão desafiadora, né, simplesmente 194 artigos, aí, se eu não estiver enganado, para que a gente esteja na ponta da língua lá para abril de 2023. Pessoal, hoje a minha parte, né, será abordar, na verdade, sobre o agente de contratação, né, sobre os agentes públicos que irão trabalhar nas licitações, você ou até o seu colega ali, ou até a função que você irá gerenciar, para que você já tenha um pouco de conhecimento do que será necessário para que você possa estar desempenhando o seu papel nas contratações públicas. Sabendo que nós, aqui dentro do Poder Executivo Estadual, temos uma estrutura um pouco diferente da realidade da União, né, onde nós concentramos a fase externa das licitações dentro da Superintendência Estadual de Licitações e fazemos grande parte dos atos da fase interna nas secretarias. Lembrando que boa parte, porque quando é registro de preço, nós temos algumas diferenças, né? Podemos iniciar a fase interna e externa dentro da Supel. Então, galera, hoje nós vamos falar sobre o agente de contratação e a comissão de contratação, tá? Para que vocês não tenham nenhuma dúvida, essa parte que nós iremos trabalhar, ela começa lá no artigo 7º da Lei 14.133 de 2021. Galera, só para a gente poder entender mais ou menos como que a autoridade deverá nomear esses servidores, o artigo 7º ele traz uma preocupação muito grande. E eu vou fazer uma leitura muito rápida para vocês. Caberá à autoridade máxima do órgão ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho de funções essenciais à execução desta lei. É muito importante como a segregação de função, além de estar explicitada lá na parte dos princípios, ela também vem de forma expressa dentro de alguns dispositivos da lei. Nada mais é quando a autoridade deverá nomear, através de gestão de competência, se atentar ao princípio de segregação de função. Nós vamos ver logo em seguida uma outra disposição que fica muito claro essa parte de gestão ali, segregação de função. Tá? Então, a primeira parte que a autoridade deverá pensar, compreender quando fala sobre as suas contratações, né, que deverão estar previamente planejadas até para que se haja uma compreensão da mão de obra que ele necessita, é analisar a questão da gestão de competências, ver quais são os servidores e as áreas de conhecimento que serão necessárias para que o órgão consiga licitar com excelência aquilo que ele necessita implementar para poder executar a sua atividade. Perfeito? Em seguida, gente, existem alguns requisitos, tá, para que essas contratações elas sejam implementadas, as contratações de pessoal, tá? Lembrando que ela deveria ser preferencialmente por servidores do quadro efetivo ou empregados públicos. Esse servidor ele não pode ter parentesco, tá, pessoal? Até terceiro grau, cônjuge, companheiro, com contratados habituais, tá? Ou licitantes. Então, uma observação muito importante, tá? Inclusive, dentro da doutrina, esse dispositivo vem sendo um pouco criticado, principalmente para os pequenos municípios. Por exemplo, aqui dentro da realidade do Poder Executivo Estadual, eu consigo visualizar a Supel conseguindo contratar, né, a agente de contratação, por exemplo, que consigam não ter esse grau de vínculo. Contudo, vamos lembrar dos municípios pequenos, né, Governador Jorge Teixeira, Cujubim, Buritis, Costa Marques. Já é difícil encontrar gente qualificada nesses locais para aceitar remuneração. Imagina ainda não ter esse vínculo de parentesco até terceiro grau. Mas foi uma disposição que o legislador expressamente trouxe para a gente. Tá?
Um outro requisito, lembrando que são requisitos cumulativos, é a qualificação. Esse servidor deverá ter uma qualificação com atribuições relacionadas à função que ele vai exercer, ou seja, eu não posso ali, o que o legislador deixou bem claro é, eu não vou colocar um engenheiro para poder estar ali exercendo uma atividade de arquiteto e assim sucessivamente. Não vou colocar um advogado para poder exercer ali, dar um parecer de engenheiro civil. Então, deverá sim ter atribuições relacionadas. Isso vem, inclusive, sanar um ponto muito importante que ali o Tribunal de Contas sempre batia, que é nomear servidores com atribuições relacionadas à sua função. Também deverá ter uma formação ou compatível, né? Às vezes o cara ele tem uma atribuição relacionada ou formação compatível ou uma qualificação atestada. Lembrando sempre que existe, tá, pessoal, atribuições que são de cunho técnico. Eu não vou colocar, por exemplo, o meu colega Weider, que é economista, para poder fazer um parecer jurídico. Né? Ele não é assessor jurídico, ele vai estar ali dentro da expertise dele, de pesquisa, de poder estar contribuindo para que essa parte econômica, né, a parte econômica das licitações, elas consigam chegar no seu objetivo, que é selecionar a proposta mais vantajosa. E assim sucessivamente. Ele não vai me colocar eu do direito para poder fazer um quadro estimativo de preços, né, tendo mediana, tendo vários e vários requisitos. Isso é uma área técnica. Agora, nós temos funções administrativas. A título de exemplo, o próprio agente de contratação. Nós sabemos que ele tem várias funções, mas grande parte delas sem aquela técnica específica de uma área de formação. Então, às vezes você tem ali um cara formado em administração que consegue ser um agente de contratação, ou hoje, por exemplo, um pregoeiro. Você vai ver um contador, um advogado, um formado em direito, que consegue exercer as atribuições. Contudo, é importante que essa pessoa ela tenha a formação compatível e também tenha uma qualificação atestada. Tá? A gente sabe que a qualificação, independentemente do grau de instrução do servidor, ela é muito importante para que haja manutenção do conhecimento do servidor. Nós sabemos que as normas de compras públicas, elas vivem mudando, muito em decorrência do mercado. Né? Querendo ou não, o governo ele se predispõe a fazer contratações decorrentes da realidade do mercado privado. Então, ele deve acompanhar muitas vezes essas formas de contratação. Foi assim como quando a concorrência, a tomada de preços, convites foi gradativamente substituído pelo pregão, e agora nós estamos vendo a questão do RDC, e nós estamos vendo algumas mutações para 1433, por exemplo, com o posicionamento mais simplificado da concorrência, do RDC substituindo o RDC sendo extinto, a concorrência assumindo essa função de protagonista dessas obras mais complexas. Então, gente, são observações muito importantes quando se relata sobre atribuição, sobre a questão de nomeação do servidor. Tá? Estamos compreendidos até aqui? Gente, nós também vamos falar agora sobre o agente de contratação. O agente de contratação, pessoal, ele nada é do que o ator principal. Tá? Nós temos ali os coadjuvantes que ajudam no papel da licitação a ter o resultado, mas eu sempre chamo o agente de contratação, assim como o pregoeiro, assim como a comissão de licitação, e como nós vamos ver ali para frente a comissão de contratação, como o ator principal. Por quê, pessoal? Quais são as principais atribuições que o legislador trouxe para o agente de contratação? Tá, pessoal? E aí eu vou deixar bem claro aqui o que a nossa legislação estabelece, tá? Ele vai tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso oficial ao procedimento licitatório, executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até homologação. Veja como o agente de contratação, ele tem um papel fundamental dentro do processo licitatório, ou seja, o órgão que é responsável pelo planejamento, pelo estudo técnico preliminar, tá? Pelo mapa de risco, enfim. Ele tem um certo ponto, ele tem um limite ali, enquanto que quem entra para o jogo mesmo é o agente de contratação. É ele que vai estabelecer as regras, ele que vai tomar as decisões. Por isso que é muito importante que o órgão desenvolva de forma muito bem instruída a fase de planejamento,
para poder colaborar com o agente de contratação em sua tomada de decisão e também para poder dar um forte subsídio na parte técnica, porque a gente sabe, inclusive, eu de tantos anos de pregoeiro, sempre precisei muito de manifestação econômica, de pesquisa de preços, para falar sobre inexecuibilidade, por exemplo, planilha de composição de custos, a parte técnica de informática, de engenharia. Então, é muito importante esse papel que o agente de contratação ele toma. Então, é extremamente essencial, na verdade, que o agente de contratação ele esteja devidamente embasado, que tenha um aparato muito importante, e aí a gente vai analisar lá no parágrafo 3º, que quando for falar sobre o regulamento, olha só que informação importante, estou até adiantando aqui, que quando for regulamentado as atribuições e funções do agente de contratação e da comissão de contratação, deverá estar disposto à contribuição do órgão de assessoramento jurídico e do controle interno no regular desempenho das funções do agente de contratação. É o legislador observando o apoio que é necessário para que o agente de contratação e a comissão de contratação consigam desempenhar de forma regular as suas funções. Lembrando sempre que o agente de contratação, ele não sabe de tudo, ele não é o senhor de todas as coisas. Então, o apoio é extremamente importante. Sabemos que, por exemplo, uma licitação de material de expediente, o agente de contratação consegue, de forma individual, resolver essa licitação. Mas, gente, já passou licitação tão simples, licitação tão complexa, e aí a gente tem que lembrar que o apoio ele é muito relevante para que a decisão seja a melhor possível a atender o interesse público. Então, quanto mais órgãos envolvidos, muito melhor a decisão. Muito mais fundamentada, mais sólida essa decisão ela terá. Porque a gente sabe que hoje o Tribunal de Contas, de forma elogiável, vem atuando de forma muito forte. Hoje os licitantes também atuam muito dentro do Poder Judiciário. E a gente já vê dentro, principalmente o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, analisando muito bem se esses elementos que levaram à decisão, por exemplo, hoje do pregoeiro, elas têm uma análise subsidiada por uma manifestação técnica. Então, é importante que o seu órgão tenha essa preocupação de sempre estabelecer aqueles que acompanharão o procedimento. Lembrando sempre que lá na fase de instrução, lá na fase interna, estará estabelecido que esse servidor poderá, e é um poder-dever, na minha visão, auxiliar o agente público responsável pelo certame. Até porque o agente de contratação irá aplicar grande parte das regras que foram selecionadas por esses técnicos. Então, aí uma reflexão muito importante para que a gente consiga compreender o papel do agente de contratação. E é por isso, por exemplo, que ele terá um apoio jurídico, é por isso que ele vai ter um apoio de controle interno, é por isso que é extremamente importante que os atores da fase interna também participem do processo. Lembrando, pessoal, mudando de assunto agora, que o agente de contratação, segundo o artigo 8º da Lei 14.133, ele será, pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos do quadro efetivo da administração pública. Existe uma discussão, pessoal, doutrinária, sobre esse artigo 8º, ele não ser uma lei geral de licitações. Eu não vou aqui entrar dentro desse mérito jurídico, porque não me é a incumbência de Procuradoria, de Supremo Tribunal Federal, mas, assim, eu entendo que é um papel muito complicado, para poder dizer assim, o que o legislador trouxe de colocar um servidor efetivo como obrigatoriamente o agente de contratação. Existem posições louváveis, eu entendo, mas aqueles que pensam de forma contrária, eu convido a uma reflexão a um gestor de um pequeno município. Tá? É muito difícil, gente.
É muito difícil você ir para Presidente Médici, de você ir para esses locais pequenos, e você tem mal servidor efetivo para poder atender a parte da saúde, a parte da assistência social, a parte da educação, e ainda vocês vão ter que trazer esses servidores para poder desempenhar uma função que exige tanta técnica, que é o agente de contratação. Como isso será estabelecido na prática, eu não sei. Eu acredito que, para os melhores dos mundos, a minha visão é que essa parte poderia ser considerada como norma geral. Mas, como eu disse, não entrarei nessa discussão, já entrando um pouquinho, né? Contudo, acho que a interpretação, se ela for gramatical ou literal, você já sabe que será, sim, somente servidor efetivo. Então, para que não fique nenhuma dúvida, servidor efetivo do quadro da administração. Então, é muito importante para que aqueles órgãos que consigam estruturar esse agente de contratação, seja de forma remuneratória, tá, pessoal? Porque, querendo ou não, é uma atribuição muito pesada a de tomar decisão, dar impulso ao processo licitatório, decidir recurso administrativo, responder às cortes de contas, Ministério Público, Judiciário. É um papel muito relevante dentro da sociedade, sim, mas que gera muitas responsabilidades, né? E nós sabemos que todo tem que ter um bônus também, né? Não é só o ônus, não. Pessoal, e aí vem um ponto importante que eu quero trazer para vocês, tá? Isso aqui é somente um quadrinho comparativo para que vocês consigam verificar quais são os papéis, tá? Para que vocês não possam se perder. Dentro do slidezinho aí, vocês vão verificar o agente de contratação. E agora nós vamos falar sobre a comissão de contratação. Gente, nas licitações complexas, naquelas de áreas especiais, e aí o próprio artigo 6º define o que é essas obras complexas, né, essas licitações mais complexas, são aquelas que não podem ser objetivamente definidas dentro do processo. Então, nós vamos ter muitas licitações desse tipo dentro da nova lei de licitações. Nós vamos verificar que não são licitações comuns, tá? Ou seja, tudo que não é comum é complexo. Então, basicamente, tá, pessoal? Pode ser que nós tenhamos alguns posicionamentos que lá na frente possam se diferenciar. Mas para que fique muito mais fácil o seu raciocínio, aquilo que é comum, aquilo que pode ser licitado por pregão, por exemplo, ele fica mais adequado para a figura do comum, do agente de contratação. Tanto é que você vai analisar lá no final do artigo 8º, ele fala que ele assimila ali, ele tenta deixar uma figura muito sinônima do agente de contratação com o pregoeiro. Porque fica muito parecido, sabe? O agente de contratação envolvido com o comum, que é a parte do pregão, e a comissão de contratação para o complexo, que vai ser mais por concorrência, né, ou as outras modalidades definidas dentro da nova lei de licitações. Uma coisa que é muito importante vocês entenderem, pessoal, é que ela deve ter no mínimo 3 membros, essa comissão de licitação, essa comissão de contratação. Esses 3 membros, essa composição mínima de 3 membros aí, gente, ela vai ser preferencialmente de servidores, tá, efetivos ou empregados públicos do quadro permanente. Então, a gente pode ter uma comissão de contratação toda de servidores comissionados, por exemplo. Tá? Vou dar um exemplo aqui pela Supel. Hoje nós temos vários pregoeiros e 2 comissões. Posso estar enganado se não mudou. Então, essas 2 comissões, a Comissão Especial de Licitações e a CPLO, elas podem ser compostas por servidores de cargo em comissão e os pregoeiros não. Os pregoeiros seriam agentes de contratação e seriam servidores efetivos. Lembrando sempre, pessoal, que nós temos algumas exceções. Tá? Ian, quais são elas? Pessoal, quando eu for falar da modalidade de diálogo competitivo, eu não, né? Quando o próximo colega for falar sobre o assunto, nós vamos ver que a comissão de contratação que for licitar por via do diálogo competitivo, esse mínimo de 3 servidores deverão ser servidores efetivos. Serão servidores efetivos. Então, olha só como determinadas modalidades o legislador se preocupa um pouquinho mais. Porque, querendo ou não, o diálogo competitivo ele é de cunho mais técnico. E o legislador entende que o cunho técnico ele é muito melhor que seja do órgão. Então, lembre-se sempre, comissão de contratação, pela compreensão do texto legal, pode ser de servidores exclusivamente de cargos em comissão. No mínimo de 3 membros, contudo, quando se tratar de um diálogo competitivo, esses mínimo de 3 membros deverão ser servidores
do quadro efetivo. Tanto o agente de contratação como a comissão de contratação haverá responsabilidade solidária. Lembrando que o agente de contratação ele contará com equipe de apoio, assim como o pregoeiro, mas ele terá responsabilidade sobre os atos que ele desempenhar. Só se ele for, para no linguajar mais tranquilo, só se ele for enganado pela equipe de apoio, ele não terá responsabilidade total sobre os atos. Na comissão de contratação, a responsabilidade será solidária, salvo aquele que divergir de forma expressa. Tá? Isso é um padrão que a gente já conhece. Tá bom? Uma coisa que é muito interessante, gente, de eu lembrar para vocês, é que quais são as atribuições específicas que o pregoeiro deverá desempenhar? Perdão, a agente de contratação e a comissão de contratação. Vai estar lá no artigo 8º, como eu já adiantei, no parágrafo 3º, que as funções do agente de contratação, da comissão de contratação, do fiscal, do gestor do contrato, serão dispostas por regulamento. Então, provavelmente o governador irá regulamentar a matéria via decreto, estabelecendo dentro da realidade do Poder Executivo Estadual como serão as atribuições do gestor e do fiscal do contrato, do agente de contratação e da comissão de contratação. Portanto, a gente não tem como adiantar. Pode ser que aqui na SUPEL o agente de contratação desempenhe certas atribuições, no TJ ele desempenha outras, lá no TCE outras. Isso é uma realidade, gente. Isso aqui, eu bato palma para o legislador. Sabe por quê? Porque o pregoeiro na SUPEL faz certas coisas. No Tribunal de Contas, o pregoeiro faz outras. Na Defensoria, outras. No TJ, outras. E está errado? Não. É porque a organização administrativa desses órgãos são todas diferentes. Então, o órgão gera as atribuições dentro da fase externa de acordo com a sua realidade. Lembrando sempre, por exemplo, que a SUPEL tem vários setores que são atores no processo licitatório. No tribunal também, no TCE também. Então, são formas diferentes de regulamentar a mesma coisa. Perfeito? Gente, a condução, tá? Só para poder ficar mais claro para vocês, um resumão, tá? Para vocês recapitularem tudo que a gente falou. A regra é que o agente de contratação ele seja o servidor responsável pelas licitações. E aí ele será, né, um servidor efetivo ou um empregado do quadro permanente. Beleza? Anotou aí? Já a comissão de contratação, pessoal, ele pode ser um cargo em comissão, não tem problema. Não posso contratar um cara do efetivo para poder assumir uma comissão de contratação? Pode, gente. Não tem problema nenhum. Você só vai ter a liberdade de usar qualquer um dos dois. Só vai ter que ter no mínimo 3 membros, assim como é hoje, né? E pode ser, né, os servidores efetivos do quadro permanente só serão necessários quando eu tiver o diálogo competitivo, que é como está aqui no slide para vocês, tá bom? Isso é uma exceção muito importante. Quem está fazendo o concurso, eu recomendo anotar isso aqui. Seguindo, pessoal, aí veio a regra geral, como eu comentei com vocês. Comissão de contratação pode ser por comissão, pelo menos 3 membros, né? Lembrando a responsabilidade solidária. Então, fechamos aqui a parte de comissão de contratação, certo? Quando eu for falar sobre uma nota, proposta técnica, quando eu estou falando de publicidade e tal, vai ser uma banca, tá, pessoal? Que ela atribui notas para a proposta técnica, não se confunde, tá, com agente de contratação ou comissão de contratação, por isso que eu trouxe aqui para vocês, mas é muito importante, tá? Ela deve ter no mínimo 3 membros, ela vai ser de servidores efetivos ou empregados públicos ou terceiros especialistas. Como assim estabelece lá na lei de publicidade, onde eu tenho que ter ali uma mistura entre servidores de administração, servidores terceiros interessados, a gente faz aquele credenciamento, né? Na modalidade de leilão, pode ser um servidor, tá? E pode ser um leiloeiro oficial, tá? A lei não especifica como vai ser esse critério de seleção desse servidor, sei qual o requisito que ele tem, e a gente sempre acredita que, quando a lei não especifica, ela deixa, né, o cargo de poder ser um servidor em comissão. Sim. E um leiloeiro oficial, ele vai ser selecionado, seja pelo procedimento de credenciamento ou até pelo procedimento de pregão também, tá bom? Gente, são essas as anotações que eu trouxe para vocês sobre o agente de contratação e comissão de contratação, falando sobre todos os servidores públicos, agentes públicos que irão trabalhar dentro do processo licitatório, tá? Eu espero que tenha sido
uma aula que tenha enriquecido o conhecimento de vocês. Eu me deixo à disposição, caso vocês necessitem de esclarecimento, de dúvidas, especialmente sobre essa questão do regulamento das funções do agente de contratação, do gestor e do fiscal do contrato, que é um ponto muito importante, tá? Nós sabemos que são grandes gargalos que a administração precisa realmente regulamentar para que tudo fique, né, dentro tudo do seu quadrado, as funções dentro do Poder Executivo Estadual, que coisa linda, né? O que o gestor do contrato, o que o fiscal do contrato, o que o agente de contratação e o que a comissão de contratação deverão fazer dentro do Poder Executivo Estadual, dentro da realidade da Sejus, da CESAL, do DR. E lembrando sempre que ainda que nós sejamos um órgão, um poder que tem as suas especificidades em decorrência do judiciário, do legislativo, por exemplo, aqui dentro nós temos especificidades. A CESAL tem uma especificidade que a Sejus não tem. Então, é muito importante que esse regulamento seja participativo, onde tenha a atuação de vários órgãos, seja intergovernamental, né? Onde todos ali consigam dar a sua cara para essa regulamentação. Tá bom? Hoje nós já temos no Poder Executivo Federal uma minuta de decreto para regulamentar exatamente esses dispositivos. Está em construção. Nós acredito que especialmente pelo decreto federal, pela lei federal, estabelecer grande parte do que a realidade da administração pública federal, a regulamentação não será assim tão minuciosa. Mas órgãos que têm a realidade como a nossa, realmente haveremos que parar para pensar e fazer um regulamento um pouco mais detalhado. Tá bom? Gente, mais uma vez, eu fico à disposição, precisando, estamos sempre às ordens. Eu estou sempre lá no portal do licitante, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar um direct por lá. Sigam as nossas dicas, sigam a rede social da Supel, para que vocês sempre fiquem acompanhando o cronograma dessas aulas, tá? E eu fico sempre, mais uma vez, né? É incansável isso, à disposição. Até mais!